existem civilizações inteiras que, de certa forma, quando eu quero dizer civilizações, não que a civilização desapareceu ou se perdeu. Eu quero dizer que existem civilizações que perderam o seu rumo espiritual, que tinham, justamente por conta de confundir a espiritualidade com o psiquismo, ou seja, estar perdido nas experiências psíquicas. Por exemplo, muitas civilizações indígenas, né, como, por exemplo, podemos citar aqui os incas, por exemplo, o grande esplendor que teve a espiritualidade, a religiosidade do povo inca foi se perdendo por cair no psiquismo, por exemplo, né, por estar simplesmente ali envolvido em experiências psíquicas e achando que isso era espiritual, ou seja, pensando que uma planta alucinógena, que um elemental, algo assim, era Deus, e se esquecendo do seu próprio Deus, entende? E assim Sim. foram várias... Dessa forma que você colocou, ficou bem ilustrado. Essas visões, essa magia não é Deus ainda. São meios para conversar com ele. É matéria, não é ele. Exatamente, é matéria. Não é o Deus próprio, Deus interno, o ser da pessoa. É isso que você está querendo dizer, Eduardo? Eu quero dizer que, exatamente, acharam, ou seja, entendendo que uma planta que abre visões, por exemplo, isso que eu estou tendo aqui é Deus. Não, e se esqueceu de buscar o seu Deus, esqueceu de buscar o Espírito, porque ficou preso nas experiências psíquicas, porque por mais lindas que sejam as experiências psíquicas, não são experiências espirituais. Como você bem disse, sim, Bruno, ali no mundo psíquico existe ainda muita confusão, porque ali existe isso que nós chamamos o ego, e o ego, na visão gnóstica e também na visão de várias escolas e religiões, como por exemplo no budismo tibetano, fala-se de inúmeros agregados psíquicos, fala de doutrina dos muitos, ou seja, o problema é que não é um ego só, são muitos. A gente entende que vivem muitas pessoas dentro de nós, muitos eus psicológicos. Esses eus, claro, são as memórias das experiências que nós já tivemos em todas as existências e que ficam, de certa forma, vagando como fantasmas aí nesse mundo psíquico. Então, tudo isso confunde, fazendo com que a gente interprete as experiências as experiências que nós estamos tendo agora, de acordo com as referências que nós temos armazenadas nesse mundo psíquico, na memória das experiências passadas. Então não deixa a gente interpretar as experiências com clareza. Como você falava, não há segurança de quem está interpretando as experiências, se é um eu ou se é a consciência. Quando nós saímos desse mundo psíquico, aí não tem mais o ego. Então todas as experiências são claras, são objetivas, são reais, porque não tem nada, também não tem forma, por isso que o ego não consegue acessar essa dimensão. Então, é além da relatividade, né? Essa palavra ela ajuda a entender que, como diz Samael Weor, o mundo das formas, o mundo físico, o mundo da mente, o mundo das emoções, é o mundo da relatividade. E o que nós buscamos na espiritualidade, que é a divindade, ela está além das emoções, além da mente, além da relatividade. E as experiências dentro da mente e das emoções são relativas, a não ser que a pessoa se conecte com o seu real ser para ter essa consciência desperta, claro, totalmente, para conseguir discernir essas visões e experiências que ela tem na mente e nas emoções. Claro. Isso não quer dizer que a pessoa que esteja em um dado momento, como o exemplo que o Eduardo deu no concerto de música clássica, né? Isso não quer dizer que a pessoa que esteja em um dado momento experimentando uma emoção de tipo superior, que aquilo não venha do ser, ou não venha do seu espírito, né? O estudante gnóstico que faz as primeiras câmaras sabe que tem uma lição dedicada no curso de primeira câmara que se chama Máquina Humana, onde nós estudamos os 5 centros inferiores e os 2 centros superiores. Já em nível de segunda câmara a gente estuda muito mais os 2 centros superiores, mas tudo isso está nas obras do mestre Samael, né? Então, os centros superiores dessa estrutura humana, psíquico-espiritual, que o Eduardo está se referindo, que
que está ali impressa na árvore sefirótica da Cabala, por exemplo, na árvore da vida, essa estrutura ela tem centros que processam a matéria, que são 5 centros inferiores, e centros que processam as expressões espirituais do ser, da alma da pessoa, que seria o emocional e o intelectual superior. Então, só quis fazer esse discernimento para que fique bem didático, bem claro, que sim, muitas vezes emoções de tipo superior, como o relato que o Eduardo fez, são oriundas da espiritualidade dentro de uma pessoa, claro, mas corriqueiramente, como a Laís acabou de ressaltar de maneira muito pertinente, a maioria das emoções, pensamentos e praticamente todos os instintos que movem ou que se expressam através de uma pessoa provém da materialidade e não da espiritualidade, e muitos deles podem estar em um determinado momento mesclados com uma faculdade psíquica, mas ainda assim pertencer à materialidade dentro da estrutura dimensional de uma pessoa. Quem sabe, Eduardo, você entra agora um pouquinho na didática da estrutura dimensional. Claro, eu vou compartilhar aqui minha tela, sabendo que tem gente que está nos ouvindo apenas pelo áudio, então eu vou procurar, da mesma maneira, falar como se não estivesse apresentando nada. Vamos dividir o ser humano em 4 partes. Depois nós vamos resumir em 3. Mas a princípio em 4 partes. Eu vou botar uma figura aqui para quem está vendo. Para quem não está, é a figura da árvore da vida dos cabalistas. Mas eu não vou falar nada de cabala, senão simplesmente essa figura representa o nosso mundo interior, tanto o mundo exterior como o mundo interior. Então, é representado em esferas, chamadas sefirotes na Cabala. Então, essa primeira esfera representa o nosso corpo físico e também o mundo físico. Então, essa é uma parte nossa que, digamos, então, tanto nossa como do universo, né, o mundo físico, é chamado na Cabala Malkut, o reino, porque aqui está concentrada nesse mundo, nesse corpo, está concentrado todas as formas de expressão de Deus. Isso que a gente tem que entender, né? Dentro desse ponto de vista, tanto a parte mais elevada de Deus como absoluto, assim como o corpo físico, são igualmente importantes, porque essa matéria, esse corpo físico, não é outra coisa do que a expressão de Deus aqui nesse reino, nesse mundo. É muito mais complexo estudar a Deus na matéria, no mundo físico, no corpo físico, do que estudar a Deus lá no absoluto, ou naquilo que nós chamamos pai, filho, né? Porque é muito mais simples lá em cima, e aqui embaixo, no corpo físico, Deus está muito mais complexo, porque a evolução complicou a energia, essa energia divina. Aqui no mundo físico existem camadas, camadas e camadas de vibrações e de energia sobrepostas. Então, quando a gente estuda o nosso corpo físico, nós estamos estudando Deus também, né? Só que aqui Deus está muito mais complexo do que lá no mundo espiritual, nós vamos entender isso. Tá? Então, quanto mais simples, mais espiritual, mais espiritualizado nós vamos estando. Então, o segundo triângulo, vamos dizer assim, essa outra parte nossa, tá, do ser humano, composta, a gente chama de mundo psíquico. Ela é composta pelo quê? Pela energia vital, essa energia que faz o corpo físico funcionar, isso que nos diferencia uma pessoa que está viva de outra que não, né? Essa energia termoeletromagnética que permeia o corpo físico, que nos dá o calor, que nos dá a vibração, que faz todos os sistemas do corpo físico funcionarem, que faz o metabolismo funcionar, ou seja, essa energia vital, que já não é mais física, né? Ela é tetradimensional, ou seja, se encontra numa 4ª dimensão, o físico se encontra numa 3ª dimensão, comprimento, altura e largura. Já então, essa energia vital, também o nosso corpo astral ou emocional e o
o corpo, o mundo mental ou nossa mente, esses 3 aspectos fazem parte do nosso mundo psíquico ou psicológico, ok? Então, o que acontece, que a gente comentava, é que muitas escolas, buscando alcançar a espiritualidade, querendo buscar algo além do mundo físico, entendendo que só esse mundo físico é matéria, se contentam em explorar o mundo psíquico, ou seja, o mundo astral, os desdobramentos astrais, as visões, né, a clarividência, tudo isso pertence a esse mundo astral e mental. Vê que os dois estão numa mesma linha, porque os dois pertencem à 5ª dimensão da natureza. Então, aí, né, nessa 5ª dimensão, a eternidade, estamos nós, os vivos, estão aqueles que já não têm mais um corpo físico, ou seja, só que essa dimensão é tão material, ou quase tão material, quanto o mundo físico. Ainda não é o mundo espiritual, é apenas um mundo psíquico. Ok? É um mundo de formas, né? As ainda, coisas têm formas exatamente, ali. Ainda é um mundo de formas.